Eu sou mais da polícia. Tem medo? Por quê? Tá fazendo coisa errada? Não. Então, pô, não é pra ter medo, não. Isso aqui. É o Eu rádio. sentei. Isso aqui, tá dizendo. É o rádio. Eu sentei, tá lá, não? Isso aqui. Pra beber água. Valeu. Falou? Eu tô brincando com meu amigo. Beleza, depois a gente se fala. Depois a gente fala, viu? Beleza. Depois eu vou lá e conversa. Vai lá pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí é porque eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí você já pega ele e aprende, né? Por quê? Ele fez alguma coisa errada? Fez. O que é que ele faz de errado? Ele rouba manga. É mesmo? Então, se vocês passarem, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É mais de dizer. É, se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É Aí melhor não ir lá, não. se ele no burico, se ele buricando, aí você pode meter o filho, viu? Beleza. Quem tá mandando é eu. Beleza.